Hoje é o último dia do capítulo da série Violência contra a Mulher. E nós vamos mostrar como a solidariedade pode mudar a vida de vítimas de violência domésticas. Já ouviu falar em solidariedade? Já? Sabe? Solidariedade é quando você ajuda as pessoas. E sororidade, você sabe o que é isso? Sororidade? Você vai saber agora. Esta é a matéria, é o último capítulo. Eu pediria que vocês aí assistissem com carinho, porque essa série que nós fizemos foi feita não para mostrar o sofrimento, não para mostrar aí o que as mulheres passam, mas para alertar que não precisam passar por isso, que tem amparo, que tem condições de denunciar, que não precisa, em espécie alguma, ser agredido e ser morto. Balança aí, vamos ver. Bonita, vaidosa e super segura de si. Essa é a Isabela, ou simplesmente Bel, como prefere ser chamada. A empresária sempre foi uma mulher forte e independente, mas nada disso impediu que ela se tornasse parte da triste estatística de mulheres vítimas de violência doméstica. O relacionamento abusivo que ela viveu começou ainda na adolescência. Eu namorei muito tempo, né? Chega uma hora que eles falam, ou você casa ou você separa. Aí minha mãe foi e botou de cheque e a gente decidiu casar. Ah, o casamento! Todo casamento é um conto de fada. O primeiro mês, a primeira semana é mágico, é maravilhoso. Só que com o tempo começa transformando, né? As pessoas vão tomando forma, vão vendo manias, vão criando antipatias um do outro e assim vai mudando. Qual foi a primeira atitude que você falou assim, opa, isso aí não é do jeito que deveria ser? Então eu falo com as meninas, até quando as meninas chegam aqui pro projeto, a gente fala que a gente sofre alienação maridal, que é o marido da gente, mexe com a cabeça da gente. Eu lembro que ele começou coisa bem sutil, tipo, nada que eu fazia pra ele estava bom. Tudo era ruim, tudo era inútil, era imprestável, era tipo assim, tudo, sempre tinha alguém melhor do que eu no mundo. Eu nunca era boa demais pra ele. Eu comecei a me julgar demais por aquilo. Eu comecei a me diminuir por causa disso. Atenção! Um casamento pode ser feliz, duradouro e baseado no respeito e na parceria, sim. Mas quando isso não acontece, os sinais são claros. E boa parte dos agressores utiliza artimanhas para colocar a culpa na mulher. Ele era minha vítima. Tudo que ele fazia era para mim e eu era ingrata. Eu era cruel, eu era imprestável e inútil. Eu trabalhava, eu sou empreendedora desde nova. Ele conseguiu tirar tudo. Tudo que eu tinha era para servir ele. Aí chegou um ponto que eu não sei por onde que eu perdi. Eu fico pensando assim, como é que uma mulher forte igual eu deixou um cara fazer aquilo? Um outro ponto é justamente esse. A violência ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, ela não escolhe nada. As pessoas que a gente menos espera é as que acabam se tornando vítima disso, porque é tudo muito aos poucos, vai tomando conta da gente sem que a gente nem perceba, né? É muito sutil. Na hora que você vê, você já tá apanhando. Até que ponto chegou no seu caso? Então, o que aconteceu? Depois que ele fazia tudo isso, um dia eu reagi. Eu lembro que ele não gostava que eu tomava remédio, eu comecei a tomar remédio escondido, porque eu tinha 18 anos, eu era uma menina. Remédio que você fala contraceptivo. Comecei a tomar anticoncepcional escondido. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional escondido, na cabeça dele eu tomei anticoncepcional para ter outros parceiros. E toda vez que a expressão não aceitou aparece na história, significa que o próximo capítulo, com certeza, é de violência. Eu ainda passei mais 5 dias com ele depois que eu apanhei. Mais 5 dias. Eu lembro que eu apanhei e assim, eu falo com as meninas que a gente casa com 2 maridos, né? O marido que a gente casou, que é o marido, o apaixonado e o que bate. Aí depois que ele bate, ele volta a ser o apaixonado. Eu lembro que depois que ele voltou, ele era um príncipe encantado. Ele era nossa, como? Eu não acreditava que eu tinha apanhado. Se eu vou mudar, isso foi só essa vez. Não, você fez eu fazer isso com você. Era isso que ele falava comigo. Você fez eu fazer isso com você. Você não me respeita. Imagina se eu falasse isso com seu pai, que você não me respeita. Ele falava desse jeito comigo. Aí o que aconteceu, assim, que foi o estado? Eu lembro quando ele me bateu, eu usava óculos. Eu falei isso para as meninas hoje, eu usava óculos. E as marcas do corpo saem. Você esquece, você começa a pensar que é coisa da sua cabeça. Você acredita que foi só um estralo. Só que o óculos estava ali, o óculos não se consertou. Aí eu comecei, tipo assim, a tomar ranço dele. Ele saiu de casa mostrando quem ele era. Virou pra mim e falou assim, olha, estou saindo de casa, mas eu tenho certeza que daqui uma semana você vai me implorar pra voltar. Porque eu tenho certeza que você não é nada sem mim. Isso dói, mas os conflitos internos são ainda mais dolorosos. Nossa, eu chorei. Eu chamei a vizinha, eu não queria ficar sozinha. Eu fiquei um dia inteiro chorando. Você manda ele embora, mas é o homem da sua vida. Ninguém sabe que ele é separado com um homem.
Nossa, eu chorei demais, mas eu lembro, toda vez que eu chorava, eu lembrava das coisas. Toda vez que eu chorava, eu olhava o que ele tinha feito, as coisas que ele tinha quebrado, a humilhação que eu passava. Aí na balança, era muito mais coisa ruim do que coisa boa. Não tinha mais coisa boa. O homem que eu conheci não existia, ele era um personagem que eu inventei. E toda mulher que passa por agressão não vê isso, que o homem que ela se apaixonou não existe, que o homem que te bate é o verdadeiro. 3.600 vezes. Essa é a média diária de espancamento de mulheres no Brasil, segundo o Instituto Patrícia Galvão. Ao longo de um ano, são 1.314.000 mulheres agredidas. São tantos, mas tantos casos, que é bem provável que você conheça alguma vítima e sequer perceba. Quando a gente está passando por isso, parece que todo mundo à nossa volta tem o mesmo problema. Só que eu não aceitava as meninas falar que elas não podiam, que para elas era mais difícil porque eu era mais forte, porque eu não era. Então o que eu falava com as meninas? Gente, vamos pra cá, vamos trabalhar, vamos empreender, não vamos trabalhar pros outros não, vem cá que eu te ensino uma profissão. E começou com a Laís, que tá aqui. A Laís foi pra lá pra me ajudar, eu ensinei tudo que eu podia pra ela e não aceitar trabalho de jeito nenhum, hoje em dia ela tem espaço dela. Aí eu fui passando para outras meninas, aí eu comecei a dar curso. Quando eu fui dar curso, eu dei de frente para a primeira dificuldade, que eu tinha muitas meninas que não tinham condição de fazer o curso, estavam passando pelo mesmo problema que eu. Aí eu decidi que para qualquer menina que tivesse tomado um tapa na vida, ela nunca ia pagar o curso com a gente não. Essa foi a forma que ela encontrou de transformar o passado de dor de algumas mulheres em um futuro literalmente mais bonito. A primeira a viver essa transformação, você já sabe que foi a Laís. E a história dela é o que vamos conhecer agora. Eu me envolvi muito cedo, eu tinha 14 anos, nisso eu vivi num relacionamento que durou 11 anos. Com 9 anos de relacionamento eu tive um filho, nisso eu fiquei 2 anos casada, não fui feliz. A força para mudar só veio quando ela viu o exemplo de outras mulheres e conseguiu, com o próprio trabalho, sustentar a casa sozinha. A Bel, nisso, ela me ensinou a mexer com o cabelo. Lá eu aprendi com ela, eu tenho que agradecer muito a ela, porque ela me ajudou bastante. Se hoje eu sou o que eu sou, foi através da oportunidade dela. Hoje em dia eu sou uma pessoa independente, tenho minhas clientes, eu trabalho porque eu gosto dessa profissão de cabeleireira. O meu orgulho hoje é de olhar para trás e ver o quanto tempo que eu perdi para hoje eu chegar onde que eu cheguei. E sabe a cliente que teve os cabelos escovados pela Laís? A Elaine também foi agredida pelo primeiro marido. Eu fui violentada de todas as formas que você pode imaginar. Hoje, ela tem um relacionamento mais do que feliz, já que o marido apoia os projetos dela. Se for comparar entre os dois, completamente diferente. Hoje, meu marido está me ajudando a abrir a minha própria loja. O talento como manicure que permitiu mais essa mudança de vida também foi descoberto num curso da Bel. Percebeu, né? 3 mulheres, 3 casos de violência, mas também 3 histórias de superação. É mulher ajudando mulher, algo tão bonito que tem até nome próprio, sororidade. Uma verdadeira cadeia de solidariedade que transforma vidas. Quando eu vejo as meninas, eu sou tipo mãe, né? Pra mim, não tem coisa melhor não. A nova rota em direção à felicidade, no caso das meninas, foi por meio do trabalho. Só que como cada caso é um caso, a mulher pode conseguir essa vitória seguindo outro caminho. Mas também tem aquelas que precisam ser levantadas, ajudadas, para só assim conseguirem superar tudo o que aconteceu e ainda encontrarem uma nova perspectiva de futuro. Num tratamento com a mulher, ela precisa entender que o corpo é dela, porque ela também está inserida no machismo. Então, às vezes, ela entende que o corpo não é dela, o corpo dela é político, é como se fosse de todos, do social, não, o corpo é dela, né? Então, e isso com os filhos e com todo o tratamento que ela precisa dar aos filhos, aos conhecidos e etc, etc. As mulheres precisam, inclusive, se unir. E é no agressor que eu te convido a pensar agora. É responsabilidade apenas da justiça cuidar dele? A gente tem uma certa sociedade atual de que a criminalização, né, assim, a penalidade, ela resolve tudo. E se a gente colocar nas costas do direito penal a salvação de uma sociedade, a gente está fadado ao fracasso. Uma certa crítica ao direito penal é que ela não caminha sem a política pública.
Então a gente precisa, claro, continuar dando atenção às mulheres vítimas de violência, mas a gente não pode deixar com que esse sujeito, esse agressor, ele fique também desamparado. Em Belo Horizonte, desde 2005, o Instituto Alban realiza encontros de reflexão para homens que já agrediram mulheres. São grupos abertos de 16 encontros de 2 horas de duração. São grupos que vão trabalhar temas correlacionados com a violência, com paternidade, com sexualidade, temas transversais à violência entre homens e mulheres. Eles podem chegar até aqui de 4 formas: encaminhados pela medida protetiva ou relaxamento de prisão, por determinação de uma sentença judicial ou por uma transação penal. Um dos principais assuntos debatidos com eles é o machismo. Quebrar papéis de gênero, mostrar que uma equidade entre homens e mulheres é positiva tanto para o homem quanto para a mulher, faz com que eles comecem a se sensibilizar e perceber o quanto que uma forma de convívio e de lidar com os conflitos de forma não violenta é saudável. Outro conceito trabalhado aqui é o da naturalização da violência. Muitos homens chegam aqui achando que foram vítimas, que não fizeram absolutamente nada. E não é mentira naquele momento para ele, porque ele tem aquela violência supernaturalizada. Hoje, quase meio a meio é denúncia de violência física e ameaça. E muitas vezes a ameaça está dentro da vida dos dois. E nunca foi denunciado. Então, por quê? Como que ela vai acreditar que eu só falei assim, só falei que ia matar, mas eu já falei isso tantas vezes. Como que agora ela me denuncia? Claro que eu não vou fazer isso. E aí a gente tem que romper com eles para perceber como que é estar numa situação de violência. Os exemplos de transformação não param por aí. Mudou muito a questão assim de lidar com minha família e tal, com os meus filhos, entendeu? Meu caráter e tal. E eu acho que somou bastante assim com o meu convívio com a minha família e com os demais, com as pessoas ao meu redor. Aos 31 anos, esse mecânico não apenas percebeu os erros do passado, como aprendeu com eles. Tomar decisões baseadas na razão e não no coração, porque o coração, o sentimento da gente é muito explosivo, entendeu? E quando a gente para pensar com a cabeça, a gente tem mais razão nas coisas que a gente está fazendo. Muita gente aqui que está aqui hoje e tal, acaba perdendo família, entendeu? Perde esses laços assim, com o filho e tal, isso é muito triste, né? Assim também aconteceu com o seu Higino, que decidiu, para a surpresa de todos, dar a entrevista sem esconder o rosto. Eu resolvi mostrar porque as pessoas têm que saber quando está certo, quando está errado. Eu fazia algumas coisas erradas e achava que estava certo. Eu errei. Eu tive um problema com a minha esposa que fica futucando meu telefone e acabei dando uns empurrão nela, na verdade. E aí a gente tinha um trato. O dia que a gente brigasse, ela ia chamar a polícia, eu ia ser preso, eu ia ter um motivo para a gente se separar. Mas não aconteceu bem isso. Aconteceu que eu fui preso realmente, esperei a polícia, fui preso em flagrante, fiquei na Maria da Penha, lá na Delegacia da Mulher, uma noite. Mais uma noite eu fiquei na prisão realmente. E depois, aí ela tirou a queixa depois, eu voltei para casa. Segundo ele, parte das brigas acontecia na presença dos 3 filhos, que também sofreram muito. Perto de concluir as sessões, seu Higino reconhece que agora tem um pensamento completamente diferente do que tinha quando chegou aqui. Estou vendo que as coisas não são bem assim, que não precisava ter feito nada disso, que poderia estar resolvido em casa, mas precisou eu cair aqui para ter uma consciência maior. Eu hoje reconheço que o maior erro foi meu, não dela, porque eu instigava ela a caçar coisa que não tinha. Ouvir e tratar o agressor também é algo que pode salvar vidas. Foi consolidando como uma medida que tem uma eficácia, tanto é que a gente recebeu alguns prêmios pela metodologia e pela eficácia.
Aí nós já recebemos mais de 4.300 homens, a gente está beirando 4.500 homens. Desses 4.500 homens, a gente tem 87% de cumprimento total. Então, a gente com isso já tem uma análise quantitativa de que essa ação faz sentido para os homens, que às vezes tem uma série de medidas judiciais que não são cumpridas. A partir do momento que ele vem e começa a perceber que esse espaço é um espaço positivo para eles, eles cumprem até o final. Combater e prevenir a violência contra a mulher é o que tem sido feito por meio do Núcleo de Investigações de Feminicídio, pela Delegacia da Mulher e pelas redes de acolhimento que realizam esse trabalho conjunto. Mas para que tudo isso funcione, você, mulher que está passando por algum tipo de violência, precisa acionar a justiça. O que eu diria era para a mulher é perceber as mínimas violências, os abusos, né? Não veste essa roupa, você tá feia, né? Ou seja, o homem tem muito disso, de colocar a mulher de um certo local de objeto. E que ela também possa perceber que as mulheres que passaram pela vida desse homem não são inimigas dela, né? Então elas precisam de um certo entendimento de que a mulher, ela se constrói a partir de outras mulheres, né? Assim, de um certo convívio, uma comunidade. E o homem tem muito disso. O homem ele é uma raça muito parceira, né? Assim, o homem ele tem os amigos, quer fazer a sua saída, os homens deixam os filhos com as esposas, elas que cuidam e etc, etc. Então a mulher precisa minimamente perceber quais são as violências e começar a barrar essas violências. Independente do que a gente passa, independente do que o mundo responde, sempre tem como dizer não, sempre tem como